Isso aqui que ele fala é uma baita de uma verdade, é justamente o contrário. Se existe segmento que não tem a menor consciência da salvação e até mesmo uma desconfiança da salvação, é o protestante. Sabe por quê? Porque ele não tem os sacramentos. Porque o que são os sacramentos? Os sacramentos são os sinais da salvação. O batismo, a Eucaristia, enfim. Né? Deus nos deu sinais para que nós pudéssemos nos salvar. O protestante é, acima de tudo, um ser angustiado. E tão angustiado porque, como ele vê que nem os sacramentos podem salvá-lo, então nada pode salvá-lo, ainda que ele condene o valor das obras como um elemento da salvação, em contrapartida, ele racionaliza tudo. Isso está escrito no livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que ele diz o seguinte, que o calvinista, como ele não tem uma consciência clara da salvação, porque não existem mais os sinais salvíficos dos sacramentos, então o que ele faz? Como todo puritano, ele é metódico, ele racionaliza, ele proíbe, ele fiscaliza, né? Como uma forma de racionalização da vida social e uma forma de racionalização de conduta para que ele seja convencido de si mesmo que ele está sendo salvo. Quando Deus perdoa os pecados e não sei o que, independentemente do que nós fazemos, é uma proposição que, no meu entender, que leva a uma carga de subjetividade, justamente porque como você reconhece que você é salvo? Como você reconhece que você é salvo? Aí fica no âmbito da subjetividade de cada um. E como o protestante não tem uma ideia clara do que, como ele deve se convencer de que é salvo, porque ele não sabe se ele é escolhido ou se ele não é, então, primeiro, ele predetermina os próprios critérios da salvação dele, é um paradoxo isso, e por outro lado, ele racionaliza a vida dele num sentido de metodismo triste, parece um metodismo monástico, digamos assim, e que ele fica se preocupando com o que ele vai fazer ou deixar de fazer, né, conforme aquilo que ele acha que, na verdade, ele quer se adequar ao plano de salvação que ele mesmo estipula para si mesmo, ou que ele pelo menos tenta acreditar. Então, se existe coisa mais desesperadora é ser protestante. Porque quando nós observamos que a Igreja Católica diz que também nós concorremos para a salvação, é só ler as cartas de Paulo. É só ler Tiago. Tiago é uma pedra no sapato do protestantismo. Porque nós não somos justificados apenas pela fé. Nós somos justificados também pelas obras. Tu me mostras a fé, Nicodemos, e eu te mostro as obras. A fé sem obras é morta. De certo, não somos justificados apenas pela fé. É o próprio Tiago que fala isso. São Paulo já dizia, nós seremos julgados conforme os nossos atos, conforme a nossa fé e conforme os nossos atos. Atos, leia-se, obras. Então, como é que a gente pode ter fé e acreditar que tenho fé? Eu tenho fé porque fé aqui é um fideísmo, é um sentimentalismo. Eu tenho um sentimentalismo de que eu estou sendo salvo. Eu tenho plena confiança em Deus, né? Que Deus vai me transformar, mas eu não faço nada. É um quietismo, assim, né? Ou então tudo que eu faço, ou que eu tento me esforçar, é porque eu estou atribuindo a Deus e não a mim. Né? É uma despersonalização de si mesmo, assim, quase um gnosticismo estranho. E aí eu fico racionalizando num puritanismo, num legalismo, num farisaísmo, né, para me convencer de que eu estou sendo salvo. Essa que é a sina do protestante. Porque o protestante, no fundo do íntimo dele, é um cético. Mas ele quer acreditar que ele é salvo. Claro, salvos serão os calvinistas, já são os eleitos. Então vejo que existe aí até mesmo um certo elemento fatalista no protestantismo, um elemento pessimista e fatalista. Quer dizer, se você não concorre para buscar a Deus, então de nada adianta você acreditar em Deus. Se você pertence àquelas pessoas que, segundo Nicodemos, já estão perdidas, e por um certo voluntarismo divino só algumas pessoas serão salvas, então por que você vai fazer esforço para a generosidade? Veja que aí a generosidade se torna mera externalidade da sua própria salvação. Na verdade, a generosidade protestante é egoísta, no fundo. Porque você não faz as obras, você não realiza as obras no sentido de uma relação de amor que você tem com Deus dentro de uma busca sincera do bem. Você faz as obras
por assim dizer, apenas para se convencer de que você está salvo, de que você é o escolhido, enquanto aqueles que não fazem aquilo que você faz são os perdidos. Isso aí é uma atitude completamente egoísta, no fundo. Totalmente egoísta. Mas é aquela história, mas é a sina do protestantismo. O protestantismo é uma religião do homem, é uma religião individualista. É um paradoxo, porque eles são, por um lado, radicalmente individualistas, mas, por outro lado, eles pregam um individualismo dentro de uma passividade teológica. São paradoxos estranhos que mostram a confusão mental que é o protestantismo. Por um lado, é um fideísmo radical, é um sentimentalismo radical, é uma ideia de confiança. Eu confio em Deus, Deus já me salvou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, ele não tem nem critério objetivo para afirmar isso. Aí vem o subjetivismo. Mas, por outro lado, ele parte de uma ideia de que tudo que ele está fazendo é um mero fatalismo, né? Apenas um fatalismo de uma reprodução, né? A bondade é apenas uma externalidade da escolha divina. Não é uma relação íntima com o bem. Então, quando um protestante ajuda um pobre, digamos assim, ele ajuda o pobre apenas para se convencer de que está salvo. Vamos lá.